Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Thiago Félix, certo? Isso aqui hoje, na verdade, a nossa aula vai ser sobre introdução à gestão farmacêutica, ok? Espero que gostem da aula nesse formato, ok? Que eu vou estar passando para vocês. Vamos lá, ok? Por conta da pandemia, pessoal, nossas aulas estão tendo que ser todas via remota, tá? Eu estou procurando deixar as aulas gravadas para que de repente eu possa estar tendo tempo, me adaptando para poder gravar outras aulas. Estou tentando fazer isso da melhor maneira possível. Com o passar do tempo, eu vou me aprimorando mais, tá? Para deixar uns vídeos legais aqui para vocês, tá? Para que vocês possam gostar. E dúvidas, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo, enviando e-mail, tá? Para que a gente possa estar conversando aí sobre os assuntos pertinentes à nossa disciplina, ok, pessoal? Então, gestão farmacêutica, tá? Esses são os tópicos que a gente vai tratar na disciplina. Introdução à economia, economia na área de saúde, economia setorial farmacêutica, políticas na área farmacêutica, farmacoeconomia, contabilidade, marketing farmacêutico e conhecendo o cliente de farmácias e drogarias. Algumas pessoas pensam, mas meu Deus do céu, que assunto não tem nada a ver com a nossa disciplina, né? Com a questão farmacêutica, com a questão de farmácia. Pessoal, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Depois que você começa a estudar um pouquinho de economia, um pouquinho de política, entender o mercado atual, o que está acontecendo no mundo por conta da pandemia, a influência econômica que a pandemia está trazendo nos diversos setores da economia, tá? Para vocês que estão prestes a se formar, vocês serão empresários, vocês trabalharão em empresa privada, talvez em empresas públicas, no setor público. Pessoal, é primordial vocês entenderem, no mínimo, um pouquinho sobre economia, contabilidade, marketing, política, tá? O que eu peço para vocês, sempre no início da disciplina, é que vocês não julguem as ideias logo de cara. Quando você, farmacêutico, futuro farmacêutico, escuta falar em economia, meu Deus, economia, que assunto chato, os textos rebuscados, palavras que a gente não consegue compreender, né? Eu vou procurar trazer isso de uma forma com um vocabulário que nós possamos entender. Tá? E essa primeira aula aqui de introdução são apenas alguns termos, alguns dados que serão dados de forma mais aprofundada na disciplina em si, gestão farmacêutica. Tá? Esse aqui é apenas uma pequena introdução para que a gente possa entender o que acontece na gestão farmacêutica em si, ok? Então, introdução à economia. Lembrem, não julguem o tema logo de cara. Vem introdução à economia, já cria aquela barreira na sua cabeça. Calma, respira. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é economia antes de você começar a julgar o tema. Você tem ideias delineadas sobre economia? Quer algumas vezes entender o que significa, mas acaba desistindo por conta dos termos técnicos e de linguagem diferenciada. Na realidade, entender economia abre novos horizontes, tá? Taxa de preços, crise econômica, desemprego, elevação de impostos, tá? Você não precisa, meu Deus, eu preciso entender tudo isso. Perdão, isso esses termos aos quais eu acabei de ler, acabei de mostrar, que estão aqui no slide, eles vão aparecer para vocês, vocês começarão a entendê-lo quase que naturalmente depois que você entender um pouquinho sobre o que é economia. Até as suas finanças pessoais serão repensadas depois dessa disciplina, ok?
Tecer ideias em torno da economia ajudará a entender melhor o comportamento das pessoas em questões que envolvam dinheiro. Ok? Quando eu comecei a estudar economia, eu comecei a perceber, e vocês começarão, e é essa a minha ideia, que tudo na economia gira em torno da escassez. Como assim escassez? Tá? A economia como que eu posso dizer? É uma questão, ela é uma ciência social, se não me falha a memória, e ela tem uma questão filosófica bastante interessante, que eu acho que todos irão gostar. Tá? Então, escassez. Nas sociedades, as necessidades são ilimitadas em decorrência do crescimento populacional e pela contínua elevação do padrão de vida. Em contrapartida, os recursos produtivos ou fatores de produção são limitados. Nenhum grupo consegue dispor de todos os recursos os quais necessita. Só para dar um exemplo básico para que vocês consigam entender um pouquinho. Você chega até a sua casa, abre a geladeira, tem vários alimentos ali dentro, certo? E você fala, nossa, não tem nada para comer nessa casa. Logo depois, você toma banho, você vai sair, abre o seu armário, que também tem muitas roupas, as quais você sabe que você tem, e fala, nossa, não tenho nada para vestir. Né? No final, você acaba repensando tudo isso, indo lá, comendo o que tem na geladeira e depois vestindo aquilo que você sabe que você tem. Tá? A economia, fazendo um paralelo com o exemplo que eu dei, é mais ou menos assim. Tá? Você tem que trabalhar, usar, se alimentar dos recursos que você tem. Tá? Agora imagine esse exemplo que eu dei em um país. Tá? O país tem que se utilizar daquilo que ele tem para fazer com que a economia dele gire, certo? É mais ou menos assim que funciona a economia. Tudo bem que eu dei um exemplo bem básico para vocês entenderem algo que lá na frente a gente vai entender que é um pouco maior, tá? Então, voltando aqui para o segundo tópico no nosso slide. Enfrentamos então a escassez com recursos limitados, contrapondo-se a necessidades ilimitadas. Cada vez mais as sociedades, tá? Os grupos, as pessoas, eles querem mais coisas, mais conforto, mais alimento, a população mundial está aumentando, tá? Então as necessidades são ilimitadas. Assim, os grupos necessitam tomar decisões sobre as alternativas que eles possuem e a forma de distribuição sobre o que conseguiram produzir. Tá? Em um slide futuro, aqui nessa mesma aula, eu vou mostrar para vocês as perguntinhas básicas que surgem a partir da economia, que todo economista tem que fazer, todo mundo que está raciocinando em torno da economia tem que fazer. Devido aos impasses acima criados, as perguntas estão nesse mesmo slide, desculpa. Devido aos impasses acima criados, damos origem aos problemas econômicos fundamentais, que são as perguntas que eu disse para vocês. O que e quando produzir? Como produzir? E para quem produzir? De uma maneira geral, esses são os raciocínios que os economistas, os políticos têm que fazer. Os produtores, os consumidores, o que e quando produzir, né? O que eu tenho para produzir para poder alimentar o meu grupo, para poder alimentar a minha sociedade? Quando que eu produzo? Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos a safra, entre safra, que o pessoal chama de safrinha, né? Como que eu vou produzir? Quais são os mecanismos que eu tenho para eu produzir isso de maneira otimizada e para quem que eu vou distribuir? Como que eu vou distribuir tudo isso? Certo? O segundo tópico que nós vamos tratar na nossa disciplina é economia na área de saúde. Tá?
de uma maneira geral, a gente vai pegar todo o conhecimento que nós temos em economia e aplicar isso na área de saúde, tentar otimizar todos os recursos que nós temos, tá, econômicos, e aplicar isso na área da saúde de uma maneira geral. Tá? Então, Del Nero, um exemplo que eu peguei, define que a economia da saúde como o ramo do conhecimento que tem por objetivo a otimização das ações de saúde, ou seja, o estudo das condições ótimas de distribuição dos recursos disponíveis para assegurar à população a melhor assistência à saúde e o melhor estado de saúde possível, tendo em conta meios e recursos limitados. Vimos aquelas perguntas, né? Eu preciso dar saúde para toda uma população, para toda uma sociedade. O que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Como que eu vou distribuir todos esses recursos que eu tenho na área da saúde, né? Pensemos nisso no SUS, né? Quem vai financiar a saúde? Eu preciso pensar de onde vai sair o dinheiro para financiar tudo isso. Quem que vai pagar? Município, Estado, Distrito Federal, né? Quais recursos, de onde ele vem? Vem dos impostos que são cobrados da população? O quanto que eu vou reverter isso para a área da saúde? Quem que vai controlar? Eu vou distribuir isso para quem? Né? A ideia do SUS é que isso seja universal, que todos tenham acesso. Como que eu vou fazer isso? Aí eu já entro um pouco em política, né? Que eu vou falar também um pouquinho. Mas vejam que gestão farmacêutica é multidisciplinar. Você tem que ter conhecimento em várias áreas para você poder chegar até um determinado fim, para você concluir uma ideia. Né? Então, multidisciplinaridade. Então, economia na área da saúde, né? Saúde e desenvolvimento. Então, eu tenho financiamento das ações do serviço de saúde, quem que vai financiar tudo isso, da onde vai vir esse dinheiro, a regulação econômica em torno disso, quem que vai regular, eu vou alocar esses recursos, como que eu vou fazer isso, como que eu vou alocar, eficiência das ações e serviços de saúde, eu preciso avaliar se aquilo que eu estou fazendo está funcionando ou não. Tá? Tudo isso é um mecanismo muito grande, muitas pessoas participam disso, para isso eu preciso de gestão, de economia, de políticos, de pessoas, né? Entender todo esse mundo dentro da gestão farmacêutica, por exemplo, é muito legal para as pessoas que gostam de tudo isso, certo? Lembremos que isso aqui é uma pequena introdução, tá? E na disciplina em si nós iremos nos aprofundar um pouco mais em todos esses quesitos, tá? Como eu havia comentado um pouquinho antes, tá? Economia na área da saúde, financiamento, tá? Financiamento, como que eu vou financiar isso para todo mundo? Em alguns países, os sistemas de proteção social estão vinculados ao conceito de bem-estar, a famosa política do welfare state, tá? Cuja ideia primordial é a cobertura universal de serviços sociais básicos, moradia, educação, saúde, tá? Como educação fundamental, previdência, assistência social e saúde, como eu comentei para vocês. Tá? Então, eu pego todo o conhecimento que eu tenho em economia e aplico na área de saúde. Tá? Então, por isso, gente, é muito interessante, muito legal nós entendermos um pouquinho de economia. Não sairemos depois do curso experts em economia, mas tendo uma base um pouquinho sólida sobre isso. Quando você for para uma instituição privada, pública, ter o seu próprio negócio, você terá mais segurança. Tá? Quando nós nos deparamos com o mercado real, com o que realmente acontece fora das faculdades, das universidades,
Se eu tivesse essa disciplina no meu curso, por exemplo, infelizmente não tive, eu teria mais segurança, mas aprendi tudo isso por conta da curiosidade, fui me aprimorando, né? Economia na área da saúde e financiamento. Vamos continuar um pouco aí conversando ainda sobre isso. Com relação à escassez, tá? Quem vai financiar isso tudo, tá? Quem vai financiar isso tudo? O modelo contributivo ou de seguridade social, o qual é financiado por contribuições compulsórias patronais e dos trabalhadores. Na verdade, é que eu estou falando sobre os modelos, né, de quem vai financiar tudo isso, como nasceram esses modelos de financiamento, ok? Nós temos o modelo contributivo e o modelo anglo-saxão. Tá? O modelo contributivo ou de seguridade social, o qual é financiado por contribuições compulsórias dos patrões, desculpas, que são patronais, e de trabalhadores. Tá? Então há aí uma distribuição das pessoas que vão contribuir para o financiamento. E também temos o modelo anglo-saxão, que é financiado por impostos gerais. Teve origem na Inglaterra em 1948. No Brasil, nós temos uma mistura desses dois tipos de modelo, certo? Temos uma mistura desses dois tipos de modelo. Na disciplina em si, a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso, tá? Em uma aula específica sobre economia na área de saúde. No SUS, quem financiou o SUS, por exemplo? Né? Então, existe uma lei complementar, a 141, de 13 de janeiro de 2012, tá? Que através desta, municípios do Distrito Federal devem aplicar anualmente no mínimo 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos estados 12%. Então aqui a gente tem uma ideia de onde vem o dinheiro que nós estamos investindo na área de saúde. Tá? Então existe lei que diz que os impostos gerais arrecadados, né, pelos municípios, Distrito Federal e Estado, quanto eles devem repassar isso para a área de saúde. Economia na área da saúde, gastos com saúde versus expectativa de vida. Tá? Eu trouxe aqui apenas algumas pirâmides, apenas alguns gráficos para mostrar para vocês o que está acontecendo com relação à saúde. Aqui nós temos um gráfico de 1980. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Eu tenho um gráfico aqui de 1980, de 2017 e uma previsão para 2060. Aqui eu tenho homens e mulheres, tá? E isso em todos os gráficos. E aqui a idade da população. Okay? Aqui eu tenho pessoas de 0 a 4 e lá em cima pessoas com mais de 80 anos. Vamos analisar aqui esses três gráficos. Em 1980, tá? Há 40 anos atrás, se não me falha a memória, tá? Esse era o gráfico característico da nossa população. Nós tínhamos mais pessoas jovens do que pessoas idosas. Nós tínhamos mais pessoas jovens aqui do que pessoas idosas aqui em cima do nosso gráfico em 1980. Aqui nós temos já uma estimativa em 2017 de como estava a nossa população de uma maneira geral. Percebam que essa pirâmide já não está mais com características de pirâmide. A população jovem já não está tão jovem assim. Podemos dizer que o nosso gráfico já não é um gráfico jovem, mas já é um gráfico de pessoas adultas, perdão, de adultos. Tá? Então aqui nós estamos, o nosso gráfico já ficando meio gordinho, tá? E percebemos que ele já está com mais pessoas aqui, né?
nós temos uma população adulta. Aqui nós tínhamos a maior parte de jovens, crianças, adolescentes. Aqui nós já temos a maior parte de adultos. Em 2060, a previsão é que a proporção de idosos já seja bem maior do que em 1980, por exemplo. Por que isso está acontecendo? Porque está melhorando a expectativa de vida da pessoa. As pessoas estão vivendo mais, por mais tempo. Ou seja, elas passam mais tempo aposentadas. Tá? Depois que ela se aposenta, ela vive mais, diferente daqui de 1980. Então, são vários outros fatores que podem interferir nisso. Tá? Controle de natalidade, as famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? Na geração dos meus avós, o mínimo era 5, 6, 7, 8. Por que tantos filhos? Porque esses filhos poderiam ajudar, né, a família. Hoje em dia, não. Os casais querem ter no máximo 2, 1 filho, certo? E outros fatores, mas o mais importante é o aumento da expectativa de vida, evolução da medicina. Tendo pessoas mais idosas, o que isso vai interferir, por exemplo, na área farmacêutica? Opa, mais pessoas irão consumir medicamento. Os planos de saúde, por exemplo, que eu vou estar comentando em um slide futuro, vão querer cobrar mais caro, porque aquelas pessoas idosas vão mais ao médico, né? E com relação a quem vai pagar a aposentadoria dessas pessoas? Quem vai pagar? Nós teremos um maior número de aposentados. Não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo. O nosso presidente, agora que está em gestão, né, está tentando, junto com o seu grupo econômico, a fazer a reforma da Previdência. Né? Alguns grupos gostam da reforma, outros não querem a reforma, mas na verdade isso não é uma opinião pessoal, né? Não vou estar aqui colocando as minhas opiniões pessoais. De certa forma isso é necessário, porque se não tiver reforma da Previdência, não teremos como pagar essas pessoas aposentadas. Tá? Daqui uns dias nós teremos mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Né? Quem vai financiar tudo isso? A nossa pirâmide vai chegar a um certo ponto que vai virar de cabeça para baixo. Teremos mais aposentados do que jovens ou adultos trabalhando. Então, por isso, né, nós precisamos da reforma da Previdência. Vejam o quanto é interessante você entender um pouquinho da economia. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que eu estou querendo dizer isso para vocês. Com relação, no início da aula, eu falei que isso pode interferir até nas suas questões pessoais. Você pode encontrar muitos influencers e youtubers, o mais famoso deles, não estou fazendo jabá aqui, mas apenas para dar exemplo, nós temos o Gustavo Cerbasi, a Natália Arcuri e muitos outros, né, que falam sobre economia pessoal. Né? Imagine se a reforma da Previdência acontecer, muitos falam em um plano B após a aposentadoria. Né? Então eles falam muito sobre a administração da questão pessoal, do seu financiamento pessoal quando você se aposentar, né? Para você ter um plano B além da sua própria aposentadoria. Tá? Então, entender um pouco a economia ajuda na parte financeira pessoal sua. Por isso que eu comentei isso. Tudo bem? Não vou me aprofundar muito no assunto de economia pessoal, mas vejam como a pirâmide, a reforma da Previdência, expectativa de vida e gastos com saúde tem tudo a ver. Quem que vai patrocinar tudo isso na área da saúde, né? Com o aumento da expectativa de vida? Então, o governo, os gestores, tem que pensar em tudo isso também. Tá? Vamos aqui, outro assunto, outro tópico que nós vamos tratar, economia setorial farmacêutica. Tá? Eu vou dar ênfase aqui um pouco à indústria farmacêutica, mas não que outros setores não sejam importantes, mas é para que a gente possa ver o quanto que a indústria farmacêutica gira em dinheiro. Tá?
Importância econômica da indústria farmacêutica. Em 2017, esse mercado movimentou 69,5 bilhões. Já em 2019, a indústria farmacêutica brasileira rentabilizou 215,6 bilhões em medicamentos, tá? Vejam o quanto isso interfere na nossa profissão, na profissão farmacêutica, ok? Você, por exemplo, que vai trabalhar numa drogaria, numa rede de farmácia, o quanto é importante você entender tudo isso, né? Existem muitos que saem do curso de farmácia e se tornam vendedores. Não que isso seja mais ou menos legal para a profissão, mas você tendo uma boa base com relação ao conhecimento farmacêutico, entendendo de economia, com certeza você será um bom vendedor também, né? E essa área não está sofrendo a influência da pandemia, a qual nós estamos passando agora, muito pelo contrário. Vocês conseguem perceber o porquê? É óbvio, com a pandemia, as pessoas vão precisar mais da área da saúde, principalmente da área farmacêutica. Imaginem de quanto investimento nós estamos tendo agora para tentar descobrir uma vacina, né, para o Covid-19, né? O quanto que isso está girando a indústria farmacêutica, né? Vejam o quanto é importante, tá? Uma das coisas que a gente vai tratar também na economia setorial farmacêutica são as patentes, a importância das patentes para a indústria farmacêutica de inovação. As indústrias farmacêuticas privadas, tá, o que elas fazem? Elas investem muito em pesquisa, né? Passam 10, 5, 15, 20 anos investigando uma substância, um princípio ativo, certo? Depois que elas descobrem esse princípio ativo, tá? Depois que elas descobrem esse princípio ativo, elas, né, dão uma patente para ele. E se alguma outra indústria que não investigou esse princípio ativo quisesse utilizar daquele princípio ativo, ele vai ter que pagar royalties, vai ter que pagar pela utilização daquele princípio ativo que outra empresa anterior já havia investigado. Certo? Depois de tanto tempo eu investigando, eu vou dar o meu princípio ativo para todas as indústrias poderem se utilizar dela? Não, eu preciso pagar primeiro o meu investimento. Então, essa primeira indústria que investiu em pesquisa, ela tem 20 anos, né, de direito de só ela produzir aquilo, mas se alguma outra empresa quiser, vai ter que pagar royalties. Tá? Comércios farmacêuticos. Outras empresas as quais vocês podem trabalhar e vocês precisam entender um pouquinho sobre a economia dela. Laboratório de análises clínicas é um setor importantíssimo, eu sou suspeito porque eu também adoro essa área, a área de análises clínicas, o quanto ela está sofrendo a influência também da pandemia, o quanto nós precisamos aprender a gerir bem, por exemplo, quais são os exames que são feitos para ajudar no diagnóstico do Covid-19, tá? O que nós temos que fazer para nos adaptar a tudo isso, como atender o cliente, né? Isso a gente vai estar vendo lá em marketing, em cuidados com o paciente, quem são os seus clientes, os seus pacientes, tá? E outros, tá? Que nós podemos trabalhar também e entender um pouco a economia. Farmácias de manipulação, né? Distribuidora de medicamento, todas essas sofrem influência da pandemia que está acontecendo. Nós precisamos entender um pouquinho de tudo isso. Políticas na área de saúde. Mas, professor, eu vou ter que entender sobre políticas na área de saúde? Pelo menos um pouco, pessoal. Não julguem a ideia logo de cara, tá? A política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública, bem com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos.
Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de medir conflitos, mediar conflitos, tá? Entre as pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua gestão de forma a mediar os conflitos existentes na sociedade, de forma a encontrar uma saída que seja para todos, tá? Daí de onde eu tirei essa ideia, ok? Então você pega todos os conhecimentos que você tem em economia, ok? Agora eu vou aplicar isso. Então eu preciso de uma legislação, tá? Eu preciso de uma lei, de uma diretriz, e eu vou pegar todos os interessados, a sociedade, tá? O governo, os meios os quais eu vou fazer com que tudo aquilo aconteça. Imagine a distribuição de medicamento de graça de antihipertensivos para toda a população, de medicamento para diabetes para toda a população. Quem vai financiar esse medicamento? Quem vai produzir? Né? Como que eu vou distribuir? Quem vai encaminhar? Tá? Tudo isso eu preciso de pessoas que façam todo esse transporte. Então eu preciso de economistas, de políticos, de políticos, tá? Que façam todo esse transporte, ok? Eu definiria, tá? Tudo isso como forma com que os agentes dos governos ou atores da coisa pública políticas na área farmacêutica. Eu definiria tudo isso, ou eu defino, a forma com que os agentes dos governos ou atores da coisa pública modelam formas eficazes de conduzir uma ideia, na qual o resultado seja algum bem para os indivíduos da sociedade. Imaginemos isso para as decisões sobre distribuição dos medicamentos de graça para a população menos favorecida. Como faríamos isso? Foi a ideia com a qual eu trouxe um pouco anteriormente para você. Então eu preciso de ter toda uma política em torno disso. As políticas que nós temos relacionadas à nossa área. Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria 3.916, que fez com que nascesse o Rename, que todos nós farmacêuticos precisamos não decorar todos os medicamentos da lista, mas entender por que ela existe. Ação Nacional de Medicamentos Essenciais, tá? E na hora que a gente está falando sobre política, eu acho que a gente chega no clímax na nossa disciplina, que é falar sobre gestão da assistência farmacêutica. Porque é aqui nesse ponto que a gente chega em quais são as necessidades básicas para a gente poder gerir tudo isso, tá? Então, gestão de pessoas, empresas públicas e privadas, tá? E quais são as qualidades de um bom líder, tá? Quais são? Apenas algumas delas. Ser íntegro, ter visão estratégica, visão de organização, capacidade de liderança e capacidade de decisão. São apenas algumas das ideias que eu trouxe aqui para vocês sobre gestão da assistência farmacêutica, tá? Nós vamos falar também sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que inicialmente tiveram divergências, muitas pessoas duvidaram de sua eficácia. Mas planta medicinal, conhecimento popular, mas com o tempo a gente percebeu que o medicamento industrializado não conseguiu, né, dar conta de tudo, então nós colocamos uma terapia alternativa, uma medicina alternativa. A quantidade de plantas dentro do território nacional brasileiro é muito ampla, né? Então existe muito conhecimento que foi sendo passado de geração em geração. Agora nós estamos dando ênfase, comprovação científica a todas essas plantas, a todas essas substâncias, dando segurança e comprovando a sua eficácia e introduzindo ela dentro do SUS. Entretanto, para que isso aconteça, a gente precisa de políticas, né, para que isso aconteça.
Entretanto, as políticas adotadas representam um marco significativo no reconhecimento do avanço e na comprovação científica da eficácia e da segurança de tudo isso. Farmacoeconomia, tá? Temos todo esse conhecimento que nós temos sobre economia na área de saúde, políticas, e vamos aplicar isso especificamente na área de farmácia, na área de medicamento, na área de análises clínicas, né? O setor de farmácia, de uma maneira geral, é amplo, a gente pode trabalhar em muitas áreas, a gente pega todo esse conhecimento inicial e aplica especificamente na área farmacêutica, tá? Contabilidade, né? Não vamos julgar de cara, né? Eu vou procurar trazer isso para vocês de uma maneira que seja simples, para que a gente possa entender balanço patrimonial e abertura de empresa, demonstrativo de resultado do exercício e análise de demonstrações financeiras, análise horizontal, índices financeiros, análise vertical e índices de balanço, retorno sobre investimento e planejamento, programação e controle de produção. Se você for dono do seu próprio negócio, se você for gestor, gerente, diretor de uma empresa, você precisa entender o que está acontecendo com a contabilidade. Não basta você gerir pessoas. Todas as empresas privadas, por exemplo, que elas giram em torno do lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai continuar funcionando. Se ela tiver mais gastos, né, do que o dinheiro que está tendo de retorno, ela vai falir com certeza, ela vai viver em déficit, né? Então você precisa entender um pouquinho sobre contabilidade, e eu vou procurar trazer isso de uma maneira bem tranquila para todos vocês, tá? Marketing farmacêutico, quais são os seus clientes? O que o seu cliente precisa? Né? Como que eu posso atender o meu cliente? Tá? Com relação ao laboratório, que é a parte que eu gosto, não querendo fazer jabá aqui, por favor. Tá? Não querendo fazer jabá, mas o principal cliente de um laboratório é o médico. Tá? É o médico que vai ver o seu laudo, é o médico que vai ver o seu resultado. É para ele que você tem que dar uma certa importância, um certo valor, trazer segurança para o resultado, porque é o médico que, de certa forma, pode encaminhar, né? Não que ele vai indicar os pacientes para você, mas ele olha, né? Recomendo esse laboratório, ele é muito bom, né? Então você precisa conhecer como que você vai atrair para sua drogaria, para sua farmácia de manipulação, né? Coloquei uma imagem aqui de redes sociais que estão sendo muito utilizadas hoje em dia. E conhecendo o cliente de farmácias e drogarias, tá? É o último tópico que nós vamos tratar aqui na nossa disciplina. Então aqui a gente vai falar sobre ações de fidelização, cartão fidelidade, layout da sua farmácia. Aqui eu trouxe uma farmácia com um layout um pouco diferenciado, me parece ser uma farmácia de manipulação, né? Ela não é aqui no nosso país, se eu não me engano é num país asiático, né? Onde isso é permitido. Mas, né, você tem que tomar ações, decisões que vão atrair o cliente. E a gente vai estar conversando muito sobre isso, sobre layout, cartão de fidelidade e como atrair clientes na era pandemia ou pós-pandemia. Tá? Eu acho que isso serão assuntos interessantes aos quais nós iremos conversar. Tá? Então, gestão farmacêutica, como eu havia comentado, ela é multidisciplinar. Tá? Você precisa entender de vários assuntos, de várias disciplinas para você se tornar um bom gestor. Então tenha visibilidade sobre a sua área de atuação, ok? Saiba o que está acontecendo no seu setor, no seu ambiente de trabalho, como está a economia municipal, regional, estadual, nacional, a economia do mundo, para você poder atender melhor os seus clientes. Hoje em dia, o atendimento remoto, venda de forma remota está muito em voga por conta da necessidade, na verdade não é necessidade, mas evitar aglomerações, né? Saiba demonstrar as suas ideias, eu estou pensando nisso, né? Como que eu vou transportar isso para o meu líder, para o meu gerente, para o dono da rede onde eu trabalho, né? Como que eu vou fazer com que a empresa ganhe mais,
ganhe mais, né? Mesmo você sendo funcionário, tenha visão de empresário e seja criativo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi apenas uma pequena introdução sobre como será a nossa disciplina, tá? E tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.